Bom, então boa tarde a todos. Quero cumprimentar em primeiro lugar a doutora Helena, que me convidou para aqui estar, e é com muito prazer e com muita honra que estou. Quero também cumprimentar o público e aqui o painel que tenho na mesa, que já conheço há muito tempo, alguns, de outras lides, de outro tipo de trabalho que tive, e que é sempre um prazer rever nestas coisas. Bom, o nosso painel, que é um painel, o último painel desta tarde, é realmente muito interessante, porque turismo e cultura é algo de que me ocupo há muito tempo. A cultura como sendo algo de tempo longo, o turismo como sendo algo de tempo curto e pontual, e que realmente tem um diálogo, tem uma interatividade extraordinária no desenvolvimento das cidades. Neste caso, num desenvolvimento de uma cidade que tem uma implantação à beira-mar única, excepcional, e que, no fundo, nos cria uma espécie de atmosfera de intimidade com o rio, que nos dá o prazer de uma cultura extremamente profunda e nos dá também a possibilidade de ter um turismo cada vez mais alargado, um turismo que nós tentamos que seja despertado por todos aqueles equipamentos que a cidade tem e que põe à disposição do turismo. E por isso mesmo vou passar a palavra à doutora Cristina Leite, do Museu da Cidade. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria desde já agradecer também o convite que me foi feito pela EGEAC e na pessoa da doutora Helena Costa para estar aqui presente. Vou tentar seguir ao máximo as minhas cábulas para que não me prolongue muito no tempo. Embora o papel da cultura no progresso global seja hoje reconhecido, a situação de crise financeira tem afetado a concretização de políticas culturais, nomeadamente na área da museologia. Mas não devemos usar as dificuldades da crise, já muitos agentes culturais o têm dito e afirmado, para abandonar ideias e projetos, nem diminuir a qualidade das nossas ações, mesmo que essas sejam em menor quantidade. Cada vez mais se impõe o trabalho em rede e em parcerias, de forma a conjugarmos sinergias com outros agentes. Neste caso, e considerando o tema do encontro, com um reconhecido motor, com um reconhecido motor do desenvolvimento económico, que é o turismo. O turismo é uma das maiores indústrias do mundo, já hoje foi aqui falado, e é já considerado como uma das formas mais dilatadas de migrações temporárias. Dada a importância deste fenómeno e considerando que 40% das viagens estão estimuladas pelo interesse pelo património cultural de um local ou de um país, o próprio turismo e o interesse por este público torna-se no motor económico das novas paisagens culturais. Neste âmbito, os museus, espaços de produção e difusão cultural, detêm hoje um lugar de destaque. São considerados objetos públicos de desejo, gozam de grande popularidade, são importantes instrumentos públicos de comunicação e, num futuro que pode já ser hoje, têm de viver reconhecendo que os visitantes deixam de ser consumidores passivos para serem agentes interativos. Logo, podemos considerá-los como parceiros indispensáveis do turismo. E pelas suas características peculiares, os museus de cidade devem ser vistos como um dos principais aliados para o desenvolvimento de um turismo cultural, neste caso urbano, como veremos. As cidades, lugar de civilização, assumem-se cada vez mais como expressão máxima da ou das sociedades e de um mundo em permanente mudança. Aliás, mundo em permanente mudança é o tema que este ano o ICOM lançou para a comemoração do dia 18 de maio, que é o Dia Internacional dos Museus. Em 2010, 40% da população da Europa vivia nas cidades, ou vivia ou utilizava as cidades na Europa, e 55% no resto do mundo. As cidades são em si uma complexidade, passado, presente e futuro, espaços de património, de identidades e diversidades culturais, fontes de energia intelectual, cultural, política e económica, organismos vivos, lugares onde a vida decorre.
Perante estas e outras constatações, os museus de cidade foram crescendo e foram mudando as suas funções. Além de terem um papel muito mais alargado, com grande dinamismo democrático e responsabilidades acrescidas, se compararmos com outros tipos de museus, estão hoje confrontados com novos desafios e conceitos que têm de equacionar, trabalhar e integrar na sua missão. Museus de cidade continuam a ser repositórios de património, de coleções, de memórias, mas deixam de ser vistos como museus tradicionais. O museu, edifício, é um ponto de encontro. O objeto museológico maior é a cidade. Por isso são museus para intervir na cidade, alguns até já se assumem como não tendo obrigações de ter exposições permanentes, também são museus que nem sequer têm coleções, não é o caso do Museu da Cidade, que tem uma coleção com mais de 100 anos. São lugares de reconhecimento e mudança de valores culturais, identitários e patrimoniais. São lugares para definir patrimónios urbanos, agentes de redes de trabalho, catalisadores para a comunidade local, fóruns de discussão sobre a cidade, espaços para o desenvolvimento do turismo. Expandem-se, integrando sítios de património urbano, criando núcleos, e valorizando o património humano e o pulsar da vida, já que esta não é possível encerrar dentro de uma vitrine. Acho que pareceu-me vir muito a propósito, ler esta frase do Manuel Graça Dias, um pouco provocadora, em que nos fala que as cidades deverão ser hoje, do meu ponto de vista, do dele, não é? Encaradas de um modo apaixonado e total, e não como uma gestão voluntarista e pequena de reformismos vários, semanas bocejantes e fastidiosas, burocrática listagem de promessas cumpridas, enfadonha obrigação de limpar apressadamente o pó aos livros, sem sequer os teres lido. Confrontados com estes novos paradigmas, foi implementada há mais de uma década uma estratégia de inovação do Museu da Cidade que levou à definição de um projeto de requalificação e valorização do Museu da Cidade, que teve várias versões, mas que a última versão consta de 2010 e que foi apresentada à hierarquia, mas que é sempre, como sempre, qualquer programa e qualquer projeto relacionado com um tipo de museus numa sociedade que muda permanentemente em aberto. Este é um vasto projeto que pretende transformar o museu num espaço contemporâneo e dinâmico, ponto forte da cultura de Lisboeta, baseado com um novo conceito. Novo conceito em que temos que entender um território urbano que é Lisboa em vez de um edifício. Os pontinhos amarelos são... desculpem, isto tem animação e eu peço desculpa. Os pontinhos amarelos são locais já associados ao próprio Museu da Cidade, desde o Campo Grande às zonas do centro da cidade. Um museu com um novo programa museológico com espaço para a cidade do século XX até hoje. Cancel. Só sei funcionar com ratos. Um novo programa museológico, como eu dizia, com espaço para a cidade do século XX até hoje. Um museu com polos na cidade, Museu de Santo António, Museu do Teatro Romano, Muralhas de Lisboa, Galerias Romanas, Núcleo Pombalino, a maior parte destes, como disse hoje já a senhora vereadora, estão a ser trabalhados. Um museu das pessoas, não só do urbanismo, mas de identidades e diversidades. Um museu que seja espelho da cidade e da sua vida do passado, presente e das perspectivas do futuro. Em 2008, o Museu apresentou propostas às candidaturas do então Instituto de Turismo de Portugal, que agora é só Turismo de Portugal, ao abrigo das contrapartidas do Casino de Lisboa. Esta foi a janela de oportunidade para se avançar com o programa de requalificação do museu, juntamente com os projetos de constituição de polos museológicos, Muralhas de Lisboa, Cerca Velha e Galerias Romanas, que constituíram candidaturas independentes da do museu. Todos obtiveram aprovação, o que demonstra a importância para o desenvolvimento do turismo cultural. Pretexto para se ir desvendando uma nova concepção de museu com um novo discurso e uma nova dimensão, surgiu em 2009 e 2010, o ano em que comemorámos o centenário da criação do Museu da Cidade, a oportunidade de lançarmos uma campanha de rua que se chamou Lisboa tem Histórias, campanha que humanizasse a história com letra grande e as histórias com letra minúscula de Lisboa, através de personagens menos conhecidas que saíram do edifício do Campo Grande e contaminaram a cidade. Uma campanha que vinculava a Associação do Museu da Cidade e Lisboa como uma ideia única. Eram 20 personagens, com a ilustração do João Fazenda e o design de Jorge Silva, e que estavam com pendões espalhados por vários locais da cidade, em edifícios, em candeeiros,
enfim, todos espalhados pela cidade. No Museu da Cidade fizemos paralelamente uma exposição que se chamava também Lisboa tem Histórias, e nesse ano o público do museu duplicou. Esta ação foi também apoiada pelo Turismo de Portugal. A consolidação e criação de polos é uma das ações prioritárias para o projeto do Museu da Cidade. Os polos museológicos devem contribuir para a investigação, aprofundando o conhecimento sobre o território e sobre a cidade de Lisboa, ajudar a cuidar do património material e imaterial e a divulgá-lo, oferecer discursos diversificados e perspectivas mais pormenorizadas sobre a cidade, prolongando e potenciando as narrativas do Museu da Cidade, funcionar como estruturas promotoras do desenvolvimento sustentável do território, através da gestão e da aplicação de estratégias de interpretação que visem um maior vínculo entre sociedade e património, exercer um papel de sensibilização das populações funcionando como equipamentos de proximidade, proporcionar ao cidadão uma experiência direta com o território, incentivando a interagir, a observar e a refletir sobre os bens culturais e a desenvolver uma consciência coletiva urbana de património e uma cidadania crítica. Potenciar também o turismo cultural e religioso, neste caso, pensando no caso do Museu do Teatro Romano e do Culto de Santo António. Destacamos, em função do tema deste encontro, um projeto de um dos polos do museu, que é o projeto integrado de estudo e valorização da Cerca Velha de Lisboa e que, como disse, foi também financiado pelo Casino de Lisboa e está neste momento em curso e foi iniciado em 2008. Este projeto, que compreendeu uma primeira fase de investigação histórico-arqueológica, tem também um programa de musealização e conservação e restauro deste monumento. Estudar, conservar, valorizar, divulgar, devolver à cidade este monumento nacional são as palavras-chave deste projeto. As muralhas são entendidas desta forma como, entre aspas, um museu ao ar livre. O projeto contemplará ainda a criação de um circuito pedonal ao longo do perímetro da cerca, com recurso a sinalética e painéis informativos, e a breve trecho teremos na instalação de um centro de acolhimento na Casa dos Bicos, com musealização das estruturas de muralhas que foram lá encontradas, que será o ponto de partida para o itinerário da cidade. Para terem uma ideia do que existe ainda hoje, temos a amarelas as estruturas integradas visíveis, estruturas integradas perceptíveis no edificado, fossilizadas no edificado, e outras estruturas que serão musealizadas, as que são arqueológicas, que foram identificadas arqueologicamente, mas que ficaram soterradas, ou outras identificadas. Há ainda imensos elementos visíveis, muito mais do que as pessoas às vezes possam pensar. Há a necessidade de fazer reconstituições no sentido de interpretar esta estrutura. Isto é um restaurante na zona da Alfama, que deixou integrada à vista à muralha, onde nós fizemos, aliás, uma pequena exposição de espólio encontrado. O resumo do projeto está a constituição de um percurso pedonal, painéis informativos, a existência de observatórios em locais não existem neste itinerário, e o centro interpretativo, na altura, quando o projeto foi pensado, pensaríamos podê-lo colocá-lo na Casa dos Bicos, mas com a cedência à Fundação não foi possível, ficámos com o centro de acolhimento. Hoje de manhã foi muito falado a questão da sinalética que foi desenvolvida e, apesar de me ter sido aqui um papel posto 2 minutos, eu terei aqui neste lado, não é? É aqui? É neste? Okay. Para clicar. É. Mas não sei se é um fio? Não, é uma coisa que está anexada. Não? Cancelar. E então, eu em casa fiz, agora não sei. Eu gosto. Vá. Não vou ter vírus. Pode conter vírus. Limpa-se a seguir. Pronto. Já está? Supostamente tinha que ter estado aqui o fecheiro. Espera. Então é o PDF. Está aqui. Está aqui. Tens de carregar aqui em baixo. Aqui, pronto. Aqui. Então, sim. Portanto, isto é uma apresentação muito breve, que vou passar muito... A ideia foi criar uma identidade gráfica para as muralhas, para todas as muralhas de Lisboa. A partir deste quadrado foi criado, depois ela vai variando com cores conforme se situa, se é a Cerca Velha, se é a Cerca da Alcáçova, se é a Dionisina, se é a Fernandina, vai variando. Isto é o logo. O que eu vos queria mais mostrar era a questão da sinalética, como hoje foi muito mostrado. A ideia de painéis para obras,
Portanto, é todo um programa de comunicação. Pronto, agora não anda. Anda, calma. Pronto, isto são os tótems que são criados, eles são escuros, não quer dizer que sejam escuros, depende do material. São todos modulares. Pois, são todos modulares, cada quadradinho corresponde a uma informação, o quadradinho de cima é o da sinalética, aqui são desenhos, informação bilingue, a planta. E, portanto, como eu disse hoje... Pois não, vocês desculpem, mas vou oferecer um rato. Não sei agora como é que isto mexe. Aqui. É que isto é em primeiríssima mão, a apresentar as muralhas. Pronto, e como veem, é de módulos e os módulos permitem depois, no local do logo, alterar, colocar os outros circuitos, e é este tipo de sinalética que está aqui identificada, que foi já apresentada como uma proposta para uma sinalética patrimonial para a cidade de Lisboa, e como vos disse, vai já ser aplicada no circuito das muralhas e num percurso da moraria. Isto é algumas questões de sinalética do chão. Há também, para identificar o percurso, são estas pequenas peças que são colocadas nos pavimentos. Pronto, e agora, para sair daqui, para acabar, estou mesmo a acabar. Ok? Pronto, aqui está a identificação das sinaléticas nos pavimentos. E, finalmente, a conclusão deste projeto... Isto agora não passa. Ok. E, finalmente, é a criação de um centro interpretativo. Este centro visa também promover um maior e aprofundado conhecimento sobre a área da cidade, do seu casco antigo, em período medieval, incentivando o visitante para a leitura e a interpretação deste universo patrimonial no próprio terreno, através do estabelecimento de percursos onde se poderá perceber a topografia, identificar os vestígios e as memórias fossilizadas no atual urbanismo, comparando vivências e comportamentos, como nos diz Manuela Leitão, a autora e a coordenadora dos projetos das muralhas. Gostaria de... Acho que passou um slide aqui. O Museu da Cidade... O Museu da Cidade quer-se assumir sempre cada vez mais como um equipamento de referência cultural para Lisboa, tendo um papel de dinamizador do património urbano e humano, catalisador para o desenvolvimento económico, motor de desenvolvimento do turismo cultural e museu, edifício como ponto de encontro, que será sempre um lugar de partida ou chegada para a descoberta da cidade de Lisboa. E terminaria com esta frase do Jean Baudrillard, simulacro e simulação, que tem muito a ver com o que nós achamos de novo conceito do que é que deve ser o Museu da Cidade. O museu, em vez de estar circunscrito como lugar geométrico, está agora em toda a parte como uma dimensão de vida. Obrigada. Muito obrigada, doutora Cristina Leite, por esta estupenda conversa sobre o Museu da Cidade. Realmente as cidades cada vez mais se assumem como museus vivos. Elas estão abertas aos cidadãos e estão abertas ao turismo. Elas fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida, do dia-a-dia, e a descoberta do olhar, a descoberta do património, a descoberta das tradições é uma constante surpresa e é um constante assombro. A cidade de Lisboa, eu não posso permitir falar das cidades sem falar da cidade de Lisboa, a cidade de Lisboa que tem realmente uma luz única, uma luz ímpar no mundo inteiro, é uma descoberta cotidiana para o cidadão, para nós todos e calculo eu e sei eu que é para o turista que nos visita e que normalmente vai encantado com tudo aquilo que é capaz de descobrir nas pedras, na luz e nas pessoas e nas tradições que a cidade tem. Eu agora vou passar a palavra à doutora Bárbara Coutinho, do Museu de Design, do MUD. Já tem o slide preparado. Muito obrigada. Bom, muito obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada, primeiro, à EGEAC pelo convite que nos endereçou, na pessoa da Helena Costa, mas também toda a administração da EGEAC. E esta minha participação aqui eu gostava de dividir em dois blocos. O primeiro, partilhando algumas questões convosco no que diz respeito
no que diz respeito a algumas questões que hoje, se calhar, ainda colocamos quando pensamos em cultura, em museus, em crise, em economia, em indústrias criativas, em economia criativa. Tenho um amigo que vem da economia e que me diz que economias criativas quer dizer que é economia com alguma dose de manipulação de números. Isto, claro, brincando com estas questões e com estas terminologias que hoje nós vamos utilizando e que vão marcando o nosso dia-a-dia, o nosso cotidiano e a nossa reflexão sobre cultura, sobre turismo, sobre museologia, sobre economia. Nesse sentido, e não estendendo toda a comunicação, porque queria falar um pouco sobre o que é o projeto do MUT, acho que é muito importante nós que somos atores de cultura pensarmos que as cidades estão em profunda transformação, como sabemos. Cada vez se fala mais em megapolis, vazios urbanos, malhas consolidadas que precisam de ser reabilitadas, etc. Acho que intervir, quer seja ao nível das artes performativas, como também intervir ao nível das artes não performativas, mais relacionadas com a pintura, com a arquitetura ou com o design, implica necessariamente, sobretudo se estivermos a trabalhar em termos de centros culturais ou de museus, pensarmos como é que vamos intervir na nossa cidade, como é que é essa malha, quais são as nossas intenções, quais são os nossos objetivos e qual é a nossa missão. Para além disso, para além da cidade se estar a transformar, eu não sei se vocês me estão a ouvir bem ou se eu estou a ouvir aqui algumas oscilações na voz, mas também mudou o próprio paradigma da relação do sujeito com a arte. Eu normalmente apresento esta imagem porque acho que é bastante curiosa, que é entrarmos num museu e termos melhores fontes de leitura, muitas vezes, em termos da literatura, do que propriamente na imagem que está à nossa frente. E, portanto, essa relação entre o sujeito e o objeto também se alterou. As próprias tecnologias de comunicação, toda a internet, os mobiles, etc., implicam necessariamente uma diferente forma de nos relacionarmos com a cultura. E isso é bem visível nestas duas imagens, do Cartier-Bresson nos anos 50, do Thomas Trude na mesma sala já dos anos 90. Percebe-se claramente que há uma outra vivência cotidiana, há uma outra democratização da cultura, do espaço da cultura, se calhar uma maior informalidade, que implica também com novas estratégias para captação de públicos, para sensibilização, para consciencialização da importância fulcral que a cultura tem em termos de uma política cultural, de uma política global, com objetivos sociais, culturais, nacionais. Por outro lado, quando se pensa num museu do design, pensa-se também de uma disciplina em constante transformação. É uma disciplina que hoje cada vez mais não se trata única e exclusivamente de desenhar objetos, está muito para além disso, é uma cultura de projeto, é uma área, uma disciplina transversal, pluridisciplinar, que cruza a economia, a tecnologia, as artes, a arquitetura, a investigação e, portanto, estamos aqui a falar de uma plataforma, de uma disciplina enquanto plataforma que pode sim ser também um dos motores importantes de repensamento, inclusive da própria cidade. Nesse sentido, há quem diga que nós hoje todos somos designers todos os dias. E nesse sentido, pensar mais uma vez num museu de design no início do século XXI, como foi preciso pensar e que continua a ser preciso pensar no MUD, no Museu do Design e da Moda, imprime e implica toda esta reflexão, uma reflexão mais teórica, mais, ao mesmo tempo, prática, para se conseguir entender como é que um espaço, um novo espaço museológico, não deve repetir uma mesma receita, deve ser particular da sua cidade, deve procurar cativar e atrair novos públicos, e foi assim que nós o fizemos no MUD, ou tentámos fazê-lo e continuamos a fazê-lo, desde que abrimos ao público em maio de 2009. E abrimos com este conceito, um museu work in progress. O que é que isto se trata e quais foram os grandes objetivos deste novo conceito? É um conceito que vem, como todos nós sabemos, das artes plásticas, sobretudo mais a partir dos anos 60, e que nós utilizámos num museu que, no fundo,
é quase como uma antítese do museu. Eu espero que alguns de vós já tenham, ou a grande maioria, tenha visitado o MUD. Quem ainda não foi visitar amanhã poderá ter essa oportunidade também de uma visita, que vai se realizar de manhã, e vai ter, creio eu, logo à partida, essa reação quando entra no espaço, porque tudo ali é específico do próprio museu, para o bem e para o mal. Eu vou passar só um pouco mais à frente para vocês perceberem então que conceito é este de museu Work in Progress e o que é que deste museu já está feito. Eu diria, não querendo ser demasiado otimista, mas diria que deste museu e deste conceito apenas 10% já foi concretizado, tudo ainda está por concretizar. A história remete para 2008, para ser mais verdadeira, onde nós tínhamos, enquanto equipa que estava a desenhar o futuro Museu do Design e da Moda, tínhamos uma coleção e tínhamos a necessidade de procurar um espaço. E esse espaço foi aqui encontrado num sítio completamente emblemático da história da cidade, a Baixa Pombalina, um edifício ainda mais emblemático, já não é um edifício pombalino, como sabemos, um edifício que foi construído em 1950, grande parte dele, não só os seus interiores, mas também os seus exteriores, ocupa inteiramente um bloco da Baixa. Estamos a falar em cerca de 15 mil metros quadrados, vários pisos, uma posição absolutamente central em toda a cidade e, portanto, esta intenção e esta aquisição deste edifício, um edifício que teve esta espacialidade, hoje já não é o que se encontra, teve-o assim durante o período em que foi sede do Banco Nacional Ultramarino, onde se percebe bem o luxo e a sofisticação de todo este design de interiores, da autoria do Cristino da Silva e depois, mais tarde, do Daciano Costa e do António Garcia. E foi isto que nós encontramos em 2008, fruto de obras de profunda destruição para uma posterior modernização da agência bancária. E este foi o grande dilema com que a equipa se defrontou, que foi, temos uma coleção de design do século XX e temos este espaço. O que fazer com ele? Vamos fazer o projeto de arquitetura, vamos esperar por esse projeto, vamos esperar por uma engenharia financeira que nos permita ter um volume que se aproximava na altura de cerca de 18 milhões de euros, para que consigamos fazer daqui um museu com todas as potencialidades e os espaços que normalmente um museu tem de ter. Bom, isso iria exigir muito tempo, não iria permitir ser aberto como estava, como ele estava na altura. Tivemos uma ideia que me parece a mim mais interessante de tudo aquilo que nós vimos inicialmente com aqueles slides que vos mostrei, que foi: talvez não precisemos neste momento, no século XXI, de mais um museu como o Design Museum de Londres, como o Victoria and Albert, como o Vitra Design Museum, que têm um papel absolutamente central, obviamente, ninguém o discute, têm estratégias de captação de público e um posicionamento na própria cultura e na economia de cada um destes países também muito particular e muito específica, mas talvez seja outro tempo. E talvez seja um tempo onde nós precisamos de um espaço mais performativo, um espaço mais plástico, mais aberto, que inclusive traduz a própria dinâmica do design e que, por outro lado, começasse logo imediatamente a criar um potencial no centro da cidade de sinergia, de nova relação de públicos, de relação com outros atores e que o projeto se fosse construindo com a sua própria dinâmica e por isso chamou o Work in Progress. Então a decisão foi fazer o máximo com o mínimo. Uma opção low budget, não falássemos também dos tempos de crise em que vivíamos, e uma intervenção que permitiu, com um trabalho muito eficaz com dois jovens arquitetos, o Ricardo Carvalho e a Joana Vilhena, começar de imediato a ocupar este espaço. E foi realmente isso que se tratou, foi de uma ocupação deste espaço, criando-lhe as potencialidades para que, de repente, em cada uma das exposições, nós não só mostrássemos a coleção, mas conseguíssemos criar de cada exposição um momento único de criatividade, chamando designers, chamando arquitetos, chamando designers gráficos também, chamando toda uma equipa que, exposição a exposição,
vai podendo desenvolver a criatividade na contemporaneidade. E isso, para mim, é uma das missões mais importantes também do museu. É ser ele um museu de design contemporâneo. Expondo, obviamente, a sua coleção. É uma coleção, a nossa coleção particular, não é particular, principal, é a coleção Francisco Capelo, uma coleção que foi adquirida também pela Câmara Municipal de Lisboa. Esta é uma coleção também muito singular, muito única, mesmo no contexto internacional. É uma coleção que articula moda e design de equipamento, mas o MUD não quer ser só um museu dedicado à moda e ao design de equipamento. Quer ser uma casa para todas as expressões do design. E o design hoje vai do web design ao design urbano, ao design digital, ao design de moda também, evidentemente, a todas uma série de novas áreas de design que se vão abrindo e que vão mostrando aquilo que podemos fazer em termos de criatividade, no fundo, em termos do nosso tempo. E nunca nos esquecendo desta relação de fazer deste espaço um espaço não só de lazer, mas um espaço de aprendizagem e de participação. Em termos de públicos, os nossos públicos são muito diversos, não estivéssemos nós no centro da cidade. Temos a responsabilidade de ter uma programação e eu penso que, mais uma vez, temos um longo caminho para percorrer, mas temos a responsabilidade, como estava a dizer, de termos uma programação que necessariamente, aí vem o papel dos 2 minutos, que necessariamente tem de ter uma atenção para com os alunos, com as universidades, com as escolas, com os professores, com a própria comunidade criativa, nacional e internacional, mas também com as empresas, com os turistas que nos visitam. Cerca de 45% do nosso público é estrangeiro. E, portanto, é um espaço que também a própria dimensão que tem permite ter esta abrangência e esta articulação dos vários públicos. Outra das funções que me parece que é fundamental num museu de design, que entretanto a própria especificidade do projeto, isto é algo muito interessante, eu acho que vale a pena nós refletirmos sobre isto quando falamos em economia e turismo. A opção de abrir o MUD tal como ele está, porque há ainda muita obra para fazer, como sabem quem nos visita regularmente, esta opção foi uma opção de risco, mas foi uma opção que, a meu ver, foi uma opção ganha pela própria cidade de Lisboa, porque rapidamente a própria especificidade do projeto e sobretudo do edifício foi isso que o tornou tão visível em termos exteriores. Não só a coleção, porque estamos a falar de uma coleção de design cujas algumas das peças podem ser vistas em outros museus, mas sobretudo esta noção de que o MUD é algo específico e único da cidade de Lisboa. Não há outro museu de design igual ao MUD. Mais uma vez, para o bem e para o mal. Porque as dificuldades são muitas, mas ao mesmo tempo há aqui um trabalho que é outro objetivo que me parece muito importante em termos de cidade, e vou acelerar porque quero só dizer uma última palavra final no tempo que me resta, mas é criar, não podemos esquecer que Portugal não tem uma história tão alicerçada em termos de desenvolvimento de design. Vários fatores históricos, nomeadamente o primado dado mais à agricultura durante o período do Estado Novo e não tanto à indústria, colocou os designers e a indústria de costas voltadas. Isso parece-me a mim que é, outra vez, uma das intenções e um dos objetivos prioritários deste museu. Começar a criar uma relação mais estreita entre designers, empresas, universidades, massa crítica, de forma a começar a ir fazendo a própria história do design em Portugal. Para quê? Não é para termos a história do design feita só por si, mas é para ir fazendo e para que estas novas gerações possam aprender e não tenham só a ideia de que tudo aquilo que está a ser feito hoje é o mais moderno, mas tenham a capacidade de ter uma reinterpretação e uma constante visão mais internacional. Por último, dizer-vos que, e o computador está mesmo a ajudar os 2 minutos, por último dizer-vos só que, quando eu vos disse há pouco que me parece que o MUD não está feito muito longe disso, é porque o MUD não se pode esquecer, mais uma vez, da cidade que o criou. E, nesse sentido, temos a Baixa Pombalina como um dos melhores exemplos de design urbano que temos de ir cada vez mais trabalhando. Há um projeto que também ainda não saiu de cima da mesa, que se chama Muda Baixa.
uma primeira colaboração que houve com a EGEAC e que agora eu espero que nos próximos tempos ainda venha a ser cada vez mais profícua, que no fundo se relacionou com designers, teatro e 13, aqui está 9 cidades, mas isto era porque era um projeto que estava noutras cidades do país. Aqui em Lisboa foram 13 lojas típicas e tradicionais da cidade, em que no fundo isto traduz o quê? Traduz uma vontade e uma obrigação, a meu ver, não só uma vontade, de que o MUD enquanto museu municipal pode ter e deve ter uma ação mais ativa no próprio desenvolvimento do espaço público, desenhando, colaborando, sinalética, pensando na requalificação do espaço público, de forma a fazê-lo dele um espaço mais forte de cidadania, de participação e de ação. Pensando em roteiros, pensando nas outras entidades que estão parceiras e que estão próximas, a Fundação Saramago, a própria Casa Fernando Pessoa, que está um pouco mais longe, mas criando relações com os polos do Museu da Cidade, de forma a que nós possamos criar na Baixa e fora da Baixa também, invadindo as colinas, um espaço de maior qualificação, em que o design, na minha ótica, aí cumpriria efetivamente a função que ele deve cumprir, não só dentro de portas do museu, mas fora das próprias portas. Obrigada e desculpem. Bárbara, eu preciso do computador. Sim. Enquanto há aqui uma troca de lugares, muito obrigada, doutora Bárbara, por esta brevíssima visita ao MUD, que estou certa que despertou aí muito interesse e muita curiosidade para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de visitar o MUD. E dentro de portas, claro, porque na realidade esta interatividade, este diálogo com a cidade, de um museu, de uma coleção e de vários pontos na cidade onde se encontra uma ligação muito estreita entre aquilo que é uma coleção do MUD, é extremamente interessante e é um fator de modernidade, um fator cultural de modernidade. Tal e qual como o Museu da Cidade, com estes polos todos, e que vão sendo arranjados e vão sendo requalificados também para podermos visitar. O Museu do MUD aproveita, no fundo, uma série de objetos que já são design na própria cidade e acaba por ter um diálogo muito consistente com eles. E agora vou passar a palavra à doutora Inês Pedrosa, ao Fernando Pessoa, não, à doutora Inês Pedrosa, da Casa Fernando Pessoa. Muito boa tarde e muito obrigada à EGEAC, às pessoas todas da sua administração, a doutora Helena Costa, etc., pelo convite. Dado que o tempo é muito curto, eu vou começar a controlá-lo porque odeio que me ralhem. É uma coisa que realmente me faz mal. Tenho uma coisa com a polícia que me ficou de ainda ter vivido no outro tempo. E vou pedir desculpa também pela singeleza do PowerPoint. Aliás, eu detesto usar PowerPoints, mas dado que se trata de uma reunião internacional e que estamos a mostrar o que temos e não vamos poder fazer visitas a tudo, trouxe este PowerPoint que vem em inglês, é só com imagens, porque ele foi feito, na verdade, e está um bocadinho atrasado. Por isso, ele foi feito para um festival chamado London Poetry Festival, que é um dos festivais de poesia mais importantes do mundo. Em junho, neste caso, este PowerPoint foi, e muito apressadamente feito. Eu digo muito apressadamente porque eu gostava que ele fosse mais dinâmico e que eu também fosse... Eu não consigo trabalhar nisto porque tive que pedir para me o fazerem. E graficamente mais apelativo. Pode ser que se apague essa coisa do lado e se consiga só seguir isso, é? Pois, pronto, ótimo, maravilhoso, assim está melhor. Pusemos-lhe só o símbolozinho agora aqui deste encontro, mas o objetivo foi, só explico isto porque nós estamos muito cansados de más notícias e devo dizer, chamaram-nos para esse festival para irmos falar numa sessão da Casa Fernando Pessoa, uma sessão onde estariam presentes autoridades designadamente camarárias e outras e patrocinadores em Londres, porque Londres não tem uma casa da literatura nem nada que se pareça.
E chamaram a Casa Fernando Pessoa para explicar o que é que temos estado a fazer, considerando que é um projeto exemplar. Eu digo isto não com orgulho pessoal, porque a Casa Fernando Pessoa existe desde 93 e eu estou lá há 4 anos, fez agora 4 anos. Mas, portanto, é um projeto que Londres gabou e achou extraordinário que se conseguisse fazer e com que meios, etc. E nós fomos um pouco explicar isso. E então, aqui temos o que era a Casa Fernando Pessoa antes de se transformar no que é hoje e depois. Foi a casa onde o Fernando Pessoa viveu os últimos 15 anos da sua vida, de 1920 a 1935. Pessoa viveu sempre e só em Lisboa, desde o fim da adolescência, que viveu a adolescência na África do Sul, em Lisboa, e não existe, penso que no mundo, nenhum escritor tão ligado a uma sociedade que de facto foi a pátria dele. Nota-se muito no que ele escreve, portanto é um valor extraordinário que nós temos. Aqui temos a parte de trás da casa, que neste momento, felizmente, não está nada assim, porque está em obras, não há o jardim, não há o lago, tem um jardim, tem um lago, etc. Está em obras porque vai ter neste edifíciozinho aqui traseiro baixinho, agora vai ter um outro piso, vai ser um restaurante com 2 andares e uma esplanadazinha. Ora, ele anda sozinho, que é maravilhoso. Pode ser que ele compre. Anda, maravilhoso. É maravilhoso. Aqui temos então a entrada da casa com o horóscopo de Fernando Pessoa no mármore da entrada. O Fernando Pessoa era também astrólogo, como certamente sabem. Este é o horóscopo dele. A casa, como eu disse, iniciou-se em 93 com uma perspectiva de ser multidisciplinar ou interdisciplinar, uma vez que não poderia ser só uma casa-museu. Aqui temos a sala de exposições principal, portanto, no piso térreo. De um lado há esta sala de exposições, do outro a biblioteca, que depois ocupa também o 2º andar e que já poderão ver. Não poderia ser só uma casa-museu, pela simples razão que não havia objetos suficientes e, além disso, o que o Fernando Pessoa habitava era apenas um apartamento dentro deste prédio. Aqui temos o auditório, que é no 2º andar, por cima desta primeira sala de exposições com pé direito muito alto. Este auditório é para 80 a 100 máximo pessoas sentadas. Sentadas assim neste formato, mas já tem tido muitos outros formatos, pode-se fazer dali e já se fez Casa de Fados, porque já se fez lá também, a Sara já se fez lá e a Sara sabe, muitas sessões de fados relacionados muitas vezes com Fernando Pessoa. Tínhamos ali uns desenhos do Júlio Pomar que estão em permanência. Este é o último piso, que tem múltiplas utilizações de exposição também. No caso, aqui temos uma exposição de trabalhos de crianças e jovens, porque um vetor importantíssimo da Casa Fernando Pessoa é o trabalho contínuo com as escolas. Não só com uma equipa que trabalha permanentemente o ano inteiro, um conjunto de escolas desfavorecidas de Lisboa, como com visitas guiadas que fazemos também ao longo do ano todo do país inteiro, e workshops nas férias que fazemos também na casa. Aqui temos a biblioteca, onde podem ver o quadro, penso que se vê mais, o quadro famoso, a famoso óleo sobre tela do retrato do Fernando Pessoa, feito pelo Almada Negreiros em 54, que é da Câmara de Lisboa, está na Casa Fernando Pessoa, e é uma biblioteca pública especializada, tem essa característica de ser a única no país absolutamente especializada em poesia portuguesa e internacional. Enfim, aqui temos, dentro da biblioteca, maratonas de leitura. No caso, esta foi a primeira que fizemos, em 2008, sobre Machado de Assis, nos 200 anos do Machado de Assis. Começaram a ter tanto êxito estas maratonas que as ampliámos, fizemos uma maratona com um sucesso extraordinário, que foi uma homenagem ao José Saramago. Essa durou até às 3 da manhã e já foi no auditório, de leitura integral do ano da morte de Ricardo Reis, e verificamos que as maratonas, às vezes o dia inteiro, às vezes parte do dia, funcionam muito bem. Na biblioteca, mais leituras, aqui Mário Benedetti, salvo erro.
E talvez eu possa avançar, eu também não, exato. Posso. Na sala de cima, onde viram há pouco as coisas infantis, os trabalhos infantis, aqui uma outra versão, uma exposição sobre Álvaro de Campos, feita de Jorge Colombo, que tem a ver com um projeto nosso de encomendar a artistas trabalhos sobre Fernando Pessoa. Desafiámos 3 fotógrafos a que trabalhassem 3 universos pessoanos, no caso é o Álvaro de Campos, é a inauguração dessa exposição do Álvaro de Campos, por Jorge Colombo. Depois tivemos Sandra Rocha trabalhando Alberto Queiro e Pedro Cláudio trabalhando Ricardo Reis, que é aliás esta exposição que aqui está, já com outro formato de exposição na sala. É uma sala relativamente pequena, onde quisemos trabalhar a fotografia, porque uma das áreas que nos interessou, que fosse mais trabalhada do que estava até à época, foi a área das artes plásticas, já que a casa tem essa valência, e puxar as artes plásticas para a literatura. Penso que aqui temos a casa como está agora. Esta é a maquete, não é exatamente assim, isto é a maquete, a fotografia, mas enfim, o efeito é mais ou menos este, porque fizemos uma exposição que era a Casa Poema, pegando num poema de Ricardo Reis, que tem tantas versões, metemos num programa informático e dava 30 e tal mil poemas, e nós forrámos a casa interior, já vão ver, interior e exteriormente. Acabou o interior, mas mantivemos a fachada assim, porque a casa tinha também problemas de identificação no bairro, que é um bairro ainda muito habitacional, e, bem, isto era a Casa Poema por dentro, numa certa altura, portanto, todas as paredes da casa eram o poema, as múltiplas versões do poema. Agora, isto é a sublinhar o aspecto das exposições, no caso, trabalhos do Júlio Pomar, de Costa Pinheiro, que fazem parte da coleção permanente da casa. Uma outra exposição que tivemos, esta foi a Árvore das Palavras, que é uma árvore verdadeira que pusemos e que nos serviu para esta primeira exposição em torno de Rui Belo, que tinha depois objetos de Rui Belo, e que nos serviu para outras exposições futuras com outros embrulhos na árvore, designadamente com ovos pendurados para a Clarice Lispector, etc. O quarto, Fernando Pessoa, que nós reconstituímos tal como seria em vida, de acordo com o que a sobrinha que ainda está viva e viveu com ele, nos disse que teria sido, mas ao qual vamos acrescentando, vamos alugando aos heterónimos. Temos o Alberto Queiro com um quarto que é uma cabana, temos o Álvaro de Campos com a sua dispersão, temos o Ricardo Reis com o seu consultório médico em antecâmara. Neste momento temos o Bernardo Soares, e o quarto tem escritos nas paredes, está mais desabitado, e neste momento temos lá um projeto que é ter escritores a dormir regularmente no quarto, escritores portugueses ou estrangeiros, para fazermos depois um livro sobre essa experiência de passar a noite no quarto da pessoa. Conferências diversas, e fizemos um ciclo. Entendemos que o Pessoa era tão filósofo que era útil fazer um ciclo chamado Livros Pensadores. Um dos conferencistas desse ciclo foi o Christopher Hitchens, que aliás foi a última conferência que fez em vida, porque depois adoeceu, sobre o ateísmo. Aqui temos lançamentos de livros, sendo que aqui, por engano, está uma fotografia que não é de um lançamento de livro, é do Festival Letras em Lisboa, que fizemos em comum com o São Luís, juntando escritores de todos os países, escritores e músicos de todos os países de língua portuguesa, que fizemos em 2008 e 2009, e com uma associação cultural brasileira também no Teatro São Luís, e queremos e pensamos que é cada vez mais, e como a Bárbara dizia em relação também ao Mudo, de continuar com estas parcerias. Outra coisa que fizemos e que tem a ver com outra área que foi aqui já muito falada hoje, foi criar um congresso internacional. Este foi o primeiro, que foi no auditório da Associação de Turismo de Lisboa. Da última vez já foi no Teatro Aberto, que é maior e que é mais confortável. Aliás, acho que este auditório já não existe, né? Entretanto. E vamos fazê-lo outra vez este ano, é de 2 em 2 anos, todos, quer dizer, muitos pessoanos do mundo, os que tiveram trabalhos publicados em vários países do mundo, juntam-se aqui. Cursos, fazemos muitos cursos de diversa ordem, neste caso temos imagens da sessão final do curso muito popular, que já tivemos que repetir várias vezes, o esoterismo em Fernando Pessoa, professor José Manuel Anes, que termina na Quinta da Regaleira, com uma visita à Quinta da Regaleira, isto só para ver que são cursos de facto muito, muito participados. Tivemos também vários concertos e espetáculos, tivemos a oportunidade de ter
serões de música com Caetano Veloso, Lula Pena, com o concerto da Aldina Duarte, e onde fazemos um pouco casa típica portuguesa, casa de fados, com chouriços, os petiscos, etc. Mudamos o auditório, como podem ver ali. Aqui mais Mariano Deida, que é um cantor extraordinário italiano que se dedica, durante anos, só cantou e só gravou Fernando Pessoa. José Miguel Wisnik e Artur Nestrovski, que têm um sistema de aula-show absolutamente fascinante, que já fizemos várias vezes na Casa Fernando Pessoa, que é meio conferência, meio espetáculo. O Camané, que canta Pessoa, e o Sérgio Godinho, num espetáculo que fizemos na rua, nas festas de Lisboa, que coincidem com o aniversário de Fernando Pessoa, portanto, diante da Casa de Fernando Pessoa. Aqui teatro, temos tido várias iniciativas teatrais e a outra área que desenvolvemos. A que vem ao centro é a Carta da Corcunda ao Serralheiro, interpretada pela Ângela Pinto, da janela interior do quarto Pessoa, porque o quarto está reconstruído tal como era, e da janela interior fez-se esta interpretação. Bem, enfim, não vou explicar o que são as outras peças, mas faz cinema também, projeção de filmes quer ligados a Fernando Pessoa, quer ligados a outros aspectos de literatura. E aqui é o sublinhar o nosso serviço com as crianças dentro da casa, embora também o tenhamos, e fazemos sempre uma feira do livro de poesia na Semana da Poesia, que até este ano fizemos sempre no Jardim da Parada, mas que este ano estamos a fazer dentro da própria casa Fernando Pessoa, e que aliás aproveito para vos convidar, porque ela está lá até ao fim da semana. Uma grande iniciativa que tivemos e que resultou muito bem e que também é prova de que ainda é possível encontrar bons parceiros. Com a Fundação Vodafone Portugal conseguimos digitalizar, e está no nosso site, toda a biblioteca particular de Fernando Pessoa, 1140 volumes, que tem o luxo de ser também manuscrito de Pessoa, porque, como se vê aqui, ele escrevia muitíssimo nos livros, não só comentários, como às vezes textos inteiros. Há poemas inéditos que foram aqui descobertos. I know not what tomorrow will bring foi a frase final do... Que horas são? A frase final. 2 minutos. A frase final que Fernando Pessoa terá dito antes de morrer, e nós também não sabemos, mas procuramos, sobretudo procuramos que nesta casa as 3 vertentes que a casa tem sejam levadas ao seu máximo, a bem do bairro, antes de mais, porque é um bairro muito vivido e nós achamos que temos que sempre pensar um bairro ainda com muita gente que vive lá, como um povoado. Portanto, temos feito parcerias com a Junta de Freguesia e depois, por aí fora, levar ao mundo. Não está aqui a revista Pessoa, que tem estado interrompida agora por causa da Troika, mas que é uma revista bilingue de ideias e de poesia e também com parte de artes plásticas, que nós lançámos bilingue em português e inglês, porque pretendemos divulgá-la além fronteiras. Temos também um blog, além do site, temos esta biblioteca integralmente digitalizada, e ao site temos 13.500 visitas por mês, temos cerca de 1.500 visitas físicas por mês. Confirmamos aquilo que foi dito de manhã: os brasileiros são cada vez mais turistas e são os grandes fãs de Pessoa, e portanto o nosso turismo é brasileiro, depois espanhol, depois inglês, depois italiano, muito mais até do que português. E pronto, e se quiserem saber mais dados, depois, se houver tempo no debate, não vou aqui tomar mais tempo. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Inês Pedrosa, por esta sua comunicação de uma casa que é obrigatória, cuja visita é obrigatória na cidade, muito embora o Fernando Pessoa Lisboa tenha a atmosfera do Fernando Pessoa, por todos os cantos e por todos os sítios. Eu vou passar agora a palavra ao doutor Miguel Lobo Antunes. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, senhores intérpretes, tradutores. Aviso que não vou ler metade do ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4. Não perdem nada com isso. E só não corto mais, porque senão não me pagam. Está na moda cortar e, portanto, até dava jeito, mas depois o Miguel não me paga e vocês sabem como a vida está difícil. É de cortesia agradecer-se a quem nos convida para participar em conferências como esta.
No caso, a minha primeira reação foi a de não cumprir esta regra. O Miguel Honrado convidou-me, por intermédio de amável e paciente mensageira, apesar de saber o que me custa falar em público e a minha fraca capacidade para fazer uma intervenção que possa deixar uma lembrança agradável a quem tem a obrigação de ouvir, por boa educação ou acanhamento em abandonar a sala. Foi pela grande amizade que tenho ao Miguel e pela sua suave insistência que fez, que acabei por aceitar para mal de vossos pecados e dos meus, são muitos. Não agradeço o convite, mas agradeço-lhe a amizade que há tanto tempo nos liga. Conforme me foi explicado, ou interpretei do que me foi explicado, o que se me pede é que fale das relações entre cultura e economia e turismo, partindo da minha prática como programador e administrador de equipamentos culturais. Corta. Corta. Quando a Comissão Europeia produziu em outubro de 2006 o seu estudo sobre a economia da cultura na Europa, ou em 2010 foi dado a conhecer o estudo de Augusto Mateus, em encomenda do Ministério da Cultura português, sobre o setor cultural e criativo em Portugal, o meio cultural português exultou. Embora estes estudos não fossem pioneiros na abordagem das repercussões da cultura na economia e deixassem várias dúvidas sobre a bondade das suas conclusões. E exaltou porque os agentes culturais estavam cansados de lutar contra a frequente acusação de serem parasitas da sociedade, que viviam à custa do Estado para produzir criações medíocres dirigidas a uns poucos excêntricos, amigos ou conhecidos. Estes estudos vieram legitimar, através da economia, através do que largamente se entende como uma instância legitimadora por excelência, o papel dos criadores e dos mediadores. O mesmo é dizer, sobretudo no que aos criadores diz respeito, a legitimação da sua própria vida, porque é a sua vida, quase sempre em situações de grande precariedade material, que eles empenham na atividade criativa. Compreendo a atitude dos artistas, não a acompanho. A prática e a fruição artísticas não precisam da economia para se justificarem, como sendo as atividades mais nobres a que os homens se podem dedicar. Por outro lado, nem mesmo esses estudos, a demonstração que se faça dos benefícios para a sociedade medidos pela economia, têm servido como barreira ao desinvestimento que o Estado, um pouco por todo lado, e salvo honrosas exceções, tem sistematicamente levado a cabo nas atividades culturais. Mesmo quando, por palavras, os responsáveis afirmam as virtudes económicas da cultura, a sua importância social, a sua pertinência para o desenvolvimento e coesão social, a sua contribuição para a felicidade das pessoas ou para melhor entenderem o mundo e a vida, mesmo quando têm esse discurso, invocando a crise, esta, agora tão trágica, ou outra, porque há sempre uma crise, com bastante frieza não se esquecem de reduzir os financiamentos públicos destinados à cultura. Ao longo da minha vida profissional, nunca programei ou fiz programar espetáculo, filme, conferência, o que fosse, pensando nas consequências económicas dessas decisões. Os critérios de programação, variáveis consoante o que se programa e para quem se programa, têm só a ver com opções artísticas e culturais, não com preocupações de repercussão económica. O que não quer dizer, como é óbvio, que não tenha em consideração os custos das coisas e o orçamento de que disponho. Mas a verdade é que uma ou outra vez tentei convencer potenciais financiadores, invocando o que eu estava a programar, que o que eu estava a programar seria bom para a cidade, em especial para o seu turismo. Sem sucesso. Eu conto. Quando estava na administração do Centro Cultural de Belém, abrimos em 1999, no seu centro de exposições, o Museu de Design, com parte da coleção Francisco Capelo, que agora está incluída no MUD. O museu esteve no CCB, de resto, até 2006.
Já nessa altura se tratava de um museu singular no contexto da oferta museológica internacional. São poucos os museus de design e ainda menos os que albergam uma coleção tão importante como a coleção Capelo. Pensámos, por isso, que deveríamos tentar integrar o museu no percurso turístico organizado pelas agências de viagem para a zona de Belém e que inclui, salvo erro, rápidas e cronometradas visitas ao Museu dos Coches, ao Mosteiro dos Jerónimos, à Torre de Belém e não sei se mais algum monumento. Explicaram-nos então, quem sabia e sabe destes assuntos, que seria muito difícil convencer as agências de viagens a incluir nos seus roteiros por Belém um desvio pelo CCB. Porque aquelas visitas estavam calculadas ao minuto, para uma duração precisa. As pessoas são recolhidas pelos autocarros e levadas aos pontos turísticos por tempos bem cronometrados. Tem certamente que ser assim, mas essa forma de encarreirar as pessoas impede que tenham a disponibilidade necessária para poderem desfrutar da experiência que resulta do contacto com as obras de arte. Acabámos por nem tentar convencer os operadores turísticos e limitámos-nos, porventura mal, por continuar apenas a fazer a divulgação do CCB que já fazíamos junto dos postos de turismo, dos hotéis, dos restaurantes, enfim, dos locais que presumivelmente os turistas frequentam, esperando que dessem por nós e fossem atraídos pela informação que lhes chegasse. Uma outra experiência, também no tempo em que trabalhava no Centro Cultural de Belém. Em 2000, inspirados por um festival musical que arrasta multidões em Nantes, França, chamado La Folle Journée, e graças à colaboração do programador desse evento, René Martin, organizámos um festival de música clássica que durante anos, até ser extinto, levava ao CCB dezenas de milhares de pessoas durante um fim de semana. Essa atração que exercia sobre o público resultava em grande parte da fórmula usada, mas também da enorme qualidade dos intérpretes e da beleza da música tocada. Era um verdadeiro fenómeno que naquela altura só havia em Nantes e em Lisboa e numa dimensão muito mais reduzida em Bilbao. Hoje em dia estende-se, por exemplo, ao Brasil e ao Japão. Achava eu que seria uma boa atração turística, quer para o turismo interno, e muita gente vinha fora de Lisboa, quer para os turistas estrangeiros. E fui, de mão estendida, pedir dinheiro a instituições responsáveis pelo desenvolvimento do turismo em Lisboa. De uma delas recebi uma resposta negativa, porque a Festa da Música, era assim que se chamava o festival, se realizava numa altura de ano boa do ponto de vista turístico e aconselharam-me a mudar a data se quisesse beneficiar de um apoio dessa entidade, que seria modesto de qualquer maneira. Não fiz a mudança, seria mudar para o verão, porque no verão tínhamos outro tipo de programação e, de qualquer modo, estávamos mais preocupados com o público nacional do que com o estrangeiro. Estas histórias também são exemplares de uma atitude dos gestores culturais, ou pelo menos da minha atitude, porventura profundamente errada. Não estou verdadeiramente preocupado em saber se a programação por que sou responsável atrai ou não turistas. Se atrair, fico muito contente. Mas o público a quem me dirijo prioritariamente é o português. O argumento dos benefícios económicos da atividade cultural uso para tentar, no caso com evidente insucesso, atrair investimento público, isto é, sacar dinheiro. Não tenho qualquer dúvida que a oferta cultural de uma cidade é um fator de atração turística, mas também não me iludo. As ofertas culturais não têm todas o mesmo poder de atração. Fico contente quando a Culturgest, onde agora trabalho, aparece recomendada em certos guias turísticos de prestígio ou dirigidos a grupos tipificados de turistas. Fico admirado quando, coisa que rarissimamente acontece, nos telefonam do estrangeiro a reservar bilhetes para certo espetáculo. Normalmente são fãs de artistas que assistem aos seus espetáculos sempre que podem, onde quer que eles ocorram. Mas a verdade é que não temos uma estratégia de comunicação específica para os turistas. Os anúncios que pomos em revistas internacionais de renome sobre as nossas exposições, por exemplo, visam sobretudo dar-nos a conhecer no mundo da arte internacional. A Culturgest não tem nenhuma forma de saber se atrai turistas estrangeiros ou nacionais. Acredito, e que subscrevo integralmente aquilo que o Zé Luís disse também, que é fazendo parte de um conjunto muito largo de instituições culturais da cidade
que cada uma com a sua personalidade tecem a vida cultural de Lisboa, que contribuímos, tal como os outros, para que a nossa cidade seja atrativa para quem se interessa pela criação artística nas suas múltiplas manifestações. Faltam 2 minutos? Não. Caraças, então eu só tenho 1 minuto. Então vai sobrar. Mas também sei que o que em Portugal se entende como verdadeira fonte de atração turística são as chamadas animações, que podem assumir a forma de um festival do chocolate ou de um festival dos oceanos, de muito fogo de artifício, a espetáculos ou manifestações populares de rua, de festivais rock, a mercados medievais. Não quero dizer que no meio destas animações não se encontrem manifestações artísticas criativas, mas na generalidade dos casos não é a criação artística que está em causa, mas simples entretenimento. O que evidentemente é uma coisa muito boa, mas não é a atividade a que me dedico. Que fique claro, repito, não acho que a animação seja desprezível. Pelo contrário, gosto imenso dela. Só que o meu negócio é outro. Muito obrigado pela vossa paciência. Muito obrigada, Dr. Miguel. Acho que vamos ter que rodar aqui a mesa, não é? Então, rodar as pessoas da mesa. Marta e Pedro Ressano Garcia. Olá. Tem uma pen, é Marta? Sim. É? Está bem. Tem uma pen, vai usar primeiro? Só para mudar aqui. Eu não tenho pen, mas ia passar. Ia passar. Então está bem. Bom, então eu agora vou dar a palavra à doutora Marta Silva, do projeto Largo Residências. Aqui com um trabalhinho aqui da tecnologia, da nova tecnologia, mudança de computador. Que não reconhece. Está bem. Está a acordar? Eu acho que ele não vai reconhecer, que vai ter que desligar o computador e ligar outra vez. Desculpe lá. Mas acho que ele não vai reconhecer porque não tem sinal. E faltam 4 minutos. Já está. Ótimo. Então, boa tarde. Boa tarde. Obrigado à GEAC pelo convite. Eu, antes de falar, embora já esteja ali o nome do projeto Largo Residências, eu preciso de falar um pouco da origem deste projeto, que está na associação que o fundou, que é a Associação Sou, da qual sou, neste momento, diretora. Queria fazer só um pequeno parênteses relativamente a essa palavra. Eu, quando olho para ela, não me sinto assim completamente confortável. Em primeiro, sei que tenho ainda muito a aprender com a quantidade de experiência de imensas pessoas que, por exemplo, que estão aqui presentes, entre outras, e preferia chamar-me como coordenadora ou até inspiradora em todas aquelas pessoas que entram no espaço que eu, neste momento, estou a coordenar, e que é a partir delas e a partir do espaço que está para fora das portas do nosso projeto que recebo os dados que me fazem baralhar e inventar atividades. Estou aqui, tudo o que eu vou dizer e tudo o que eu vou descrever sobre estes projetos, obviamente, é produto de um trabalho extremamente coletivo
e verdadeiramente associativo. Então, a Associação Sou começa por ser um projeto muito pequeno, era uma loja no bairro dos Anjos, onde a sua fundadora, a Wanda Melo, encontrou para dar as suas aulas de dança. Me chamou para também juntar esse espaço e tinha uma particularidade, era uma loja, tinha uma montra. E então esse espaço começou a ser frequentado não só pelas pessoas que estavam despertas para essa área, mas todos os vizinhos, todas as pessoas que viviam naquele bairro passavam e confrontavam-se com algo não tão comum ali ao lado da mercearia e do talho e da garagem. E de facto começamos a ter a atenção de uma camada muito diversificada que era aquele bairro. Era um bairro, pelo que podia observar, também extremamente renovado a nível de população. Não era assim como tive a oportunidade, em certas conversas com a Junta de Freguesia, um bairro só envelhecido. Tinha uma camada de população extremamente jovem, casais com filhos, com interesses já muito exigentes, já diversificados na formação e educação também das crianças. Então, tínhamos essas atividades de aulas, mas estávamos sempre a queixar da limitação do espaço. Era apenas uma pequena loja. Até que um dia encontramos uma rua acima, uma cave de 400 metros quadrados com uma tipologia, um espaço muito característico, onde nós tivemos de adequar muito pouco e ele permitiu que fosse muito mais amplificado, ou seja, tínhamos um estúdio para dar aulas de artes performativas e de bem-estar, tínhamos uma zona de exposições, tínhamos um café com esplanada, tornou-se um espaço não só de formação, mas também de convívio, de programação, de criação também das várias pessoas que se vão associando e temos, no fundo, já uma massa associativa de pessoas que participam ativamente no desenvolvimento das atividades, cerca de 100 e tal pessoas, e temos para lá de 3.000 sócios que vão mais pontualmente em função daquilo que fazemos. Depois temos, acima de tudo, 80% de pessoas que são dali e que frequentam o espaço pelo menos mais de uma vez por semana. Todos estes dados e toda esta evolução e a minha vontade e o meu percurso também como bailarina e como professora, e que tento não deixar e abdicar de manter isso no meu calendário entre a coordenação destes projetos, começou a inspirar a forma como íamos ampliando a atividade, a pensar não o que é que podemos fazer ali, mas o que é que podemos fazer ali relacionado com todas as instituições que estão à volta, todas as ruas, todas as pessoas, as características daquele local. Não pretendíamos que fosse só uma casa de cultura de bairro, temos ali atividades que podem ser frequentadas por qualquer pessoa vinda de qualquer parte do mundo, mas acima de tudo inspiramos e pensamos a partir daquilo que está mais perto. É um projeto que começou sem qualquer tipo de financiamento e assim o continua. Vive da atividade, vive das aulas, vive do projeto de formação e vive das parcerias. E neste percurso pude constatar e continuo cada dia que passa a constatar que é tão forte e tão importante uma parceria institucional como é com a Junta de Freguesia, como é com o ACD, que é nosso vizinho, como com um casal jovem que mora no prédio da frente, que é arquiteto, que se oferece para fazer uma parceria, como o senhor da loja de flores, que também se oferece para pensar um projeto que pode acontecer em parceria entre o comércio e a arte. Portanto, as pequenas e grandes parcerias são aquilo que tem aguentado e tem impulsionado a quantidade de atividades que passa ali. Obviamente, aquilo que eu disse da questão de viver sem qualquer tipo de apoio, não quer dizer que seja uma bandeira ou algo que eu desejo que continue sempre assim, não. Obviamente que é necessário. E no percurso inicial nós somos poucos e vamos nos duplicando em atividades, e o tempo que eu tinha para procurar apoio, concursos, que toda a gente já deve ter passado por isso, a preencher formulários, são coisas que exigem
tempo, e eu ainda gosto muito de gastar o tempo a fazer coisas, não só a pensar ou a propor, mas sim a fazer, e é a fazer que eu recebo muitos dos dados que me permitem pensar o que fazer a seguir. Mas no ano passado, faz mais ou menos um ano, comecei a sentir que já estava muito mais acompanhada em termos de pessoas a dedicarem o seu tempo pro bono para o crescimento do projeto, e pude-me começar a dedicar mais à questão da sustentabilidade e da angariação de fundos e de encontrar apoios institucionais e não só. Então, numa pesquisa de vários programas, encontro o BIP-ZIP, que não sei se todos conhecem, é um grupo de trabalho do gabinete de Helena Roseta, da Câmara Municipal de Lisboa, que visa a intervenção em zonas de intervenção prioritária ou bairros de intervenção prioritária da zona de Lisboa. Intervenções essas, peço desculpa, que visem a requalificação social e urbana a vários níveis. Então, confesso que o meu primeiro pensamento foi: preciso de um espaço novo, não privado, que aquilo é muito caro para aguentar todos os meses, que tenha mais um estúdio para que as aulas possam aumentar e a receita também. Comecei a viajar um pouco. E depois li melhor o regulamento, comecei a passear pelas ruas do bairro, a descer um pouco mais, porque descendo uma rua já não estou nos Anjos, estou no Intendente, é mesmo ali a fronteira, e a energia, a população já começa a mudar um pouco. Então deixei aquela minha ideia original e comecei a tentar inspirar-me naquilo que podia ser o espaço, o local e no fundo, que resposta a nível de atividades nós tínhamos. Então, neste passeio, deparo-me no Largo do Intendente, ainda antes das obras e ainda antes da ida do Presidente para ali. Pergunto a uma pessoa que estava lá a coordenar uma obra, até que era mesmo do gabinete do Presidente, eu não sabia, e deu-me indicações sobre os vários edifícios e fui visitar este que estão a ver ali só em maquete. E entrei, visitei, e a partir da tipologia do edifício, e em conjunto com outras pessoas da equipa do projeto, se desenhou o que é que seria este novo projeto que nasce do SOU, mas que agora, quase um ano depois, está na fase de autonomia. Ou seja, o SOU é uma associação cultural, sem fins lucrativos. Este projeto que eu passo a descrever tem uma dupla atividade, e tem uma atividade comercial bastante forte, que não permite enquadrar-se dentro da associação, por isso agora vai dar o passo e no próximo mês vai se formalizar como cooperativa cultural de responsabilidade limitada. Então, Largo Residências. Largo porquê? Largo porque está no Largo do Intendente e porque encontrei um edifício cheio de apartamentos e pensei então logo na atividade das residências artísticas, portanto do alojamento para artistas que pudessem estar a trabalhar naquele território. A ideia e a filosofia que está por base nestas residências artísticas é que qualquer tipo de linguagem, seja a investigação, seja as artes performativas, seja as artes visuais, seja a literatura, seja as ciências sociais, pode-se querer debruçar e falar, através da sua linguagem, sobre aquele território. Portanto, um tipo de trabalho de criação que aconteça especificamente para este local, que seja diferente daquilo que se desenvolvesse se estivesse noutro ponto, noutro centro de residências fora de Portugal, fora daquele bairro. Portanto, a premissa vai ser essa. Não quer dizer que não confrontemos a população e aquele espaço com projetos que não são completamente enraizados no local ou inspirados no local, mas por uma lógica de confronto e por ali estarem na praça, no Largo, que vai ser o palco prioritário da apresentação destes trabalhos, faz chegar já uma camada muito mais diversificada de população.
Nós tínhamos também já colaborado com um festival que intervém naquele território há 3 anos, que é o Festival Todos, tínhamos já colaborado por várias vezes, portanto, o conhecimento sobre aquele território, a riqueza da sua multiculturalidade, o contraste também da língua, das linguagens, das idades, das características sociais daquela população, é uma fonte de riqueza e de muita inspiração para quem queira ali passar, concorrer a ficar lá alojado. Depois vem a parte económica, ou seja, ele começa de facto com um apoio dos BIP-ZIP, é uma espécie de startup para um projeto que tem um custo muito maior daquilo que recebe, mas apresenta-se já com uma atividade de autossustentabilidade, ou seja, apartamentos, quartos, pensamos são quartos para artistas que vão estar em residência, mas são quartos para turistas, sejam artistas ou não, mas que se vejam na filosofia daquele projeto, que estão de passagem por Lisboa e que pretendem ali ficar. Quando chegamos ao edifício, ele estava metade pronto e metade ainda a sofrer alterações. Pedimos aos senhorios que não iniciassem o projeto de recuperação da metade que estava por intervir, para que pudéssemos adequá-lo mais ao projeto. Então, o que encontramos, ou o que vamos encontrar daqui por, creio, uns 2 meses, é no resto de chão o estúdio de trabalho dos artistas em residência, de um lado, do outro uma cafetaria, que vai pertencer ao projeto e que espero que seja o ponto de encontro de todos os que estão dentro com todos aqueles que estão fora do largo, dentro e fora do nosso largo e do Largo do Intendente. Depois subimos ao primeiro andar e encontramos a história da que era a pensão mais famosa do Largo do Intendente. Era a pensão Pereira, que tinha sido desalojada um mês antes de nós lá chegarmos. Portanto, ainda tinha memórias, ainda tinha objetos da sua antiga atividade, e nós não lhe tocamos. E pensamos muito bem, os outros 2 pisos estão já com os apartamentos recuperados, portanto, no topo já está instalado, porque já estão prontos, os escritórios de produção. Do outro lado, no 3º andar, temos o apartamento dos artistas que estiverem em residência. No 2º piso, temos 2 apartamentos com quartos que já estão a ser alugados em regime de partilhado, portanto quase como hostel, um quarto em apartamento partilhado, e no 1º andar fomos a tempo então de intervir. A tal dupla de vizinhos que por acaso eram arquitetos, pais de uma aluna minha de dança criativa, ofereceram para fazer uma parceria e fazer o projeto de arquitetura deste edifício. E então estão eles a fazer a proposta e estão eles a coordenar agora a obra de requalificação do estúdio, da antiga adega, que vai ser a cafetaria, e do 1º andar, que em vez de ser apartamentos vão ser quartos com casa de banho privativa, para se assemelhar mais a uma resposta de hotel, porque sabemos que vamos ter provavelmente pessoas ou grupos que podem partilhar um apartamento, mas também pessoas que querem ficar com o seu quarto privativo em todo aquele... Queremos ali receber quem queira passar por lá, mas será muito mais interessante também ter pessoas que circulam por esse mesmo motivo, pela prática cultural, pelas linguagens artísticas e que estão de passagem noutros equipamentos da cidade e que possam encontrar-se com artistas que estão em residência naquele espaço onde eles ficam alojados, e poderão haver imensas sinergias e etc. Prevemos daqui por 2 semanas estar com a obra a arrancar, daqui por 2, 3 meses estar com o projeto a inaugurar. Este primeiro ano, desde julho que ocupamos o edifício, estivemos a funcionar, a preparar a equipa, a reconhecer o território e a fazer algumas residências que eu chamo de residências teste. Ok. De residências teste, que foram aquelas que permitiram definir então o que é que pode ser o projeto. Entre o momento em que escrevemos um projeto e o momento da ação,
há que pensar em muita coisa, há que reunir com pessoas muito mais experientes que eu, ouvir, beber da sua experiência, questionar, conhecer bem as instituições à volta. Tudo o que fizemos de natureza artística, nada foi, só uma das atividades é que foi no próprio edifício. Todo o resto, como o edifício não estava pronto, foi nas instituições à volta, no território. E é, acima de tudo, isso que vamos definir enquanto o envolvimento da população e do território. Envolvimento através dos objetos que se forem ali criados pode ser ou pela ocupação do espaço público, ou pelo envolvimento da população ali residente, ou pela relação com outras instituições locais. Estamos a fazer um trabalho contínuo também em articulação com o Plano de Desenvolvimento Comunitário para a Mouraria, que está agora a acompanhar todas as obras do CREN naquele território, e vamos fazer um trabalho horizontal de envolvimento da população que permite conhecer os sítios, as pessoas, que, peço desculpa, mas eu vou ter que dançar um bocadinho. Portanto, é um trabalho em linha reta que a nossa equipa faz de conhecimento daquele bairro, em toda a sua, seja a característica da rua, seja as pessoas que vivem naquela casa, seja aquela associação que tem uma dinâmica própria, um baile ao domingo, os jogadores de cartas ao sábado, o que quer que seja, que nos vai permitir ter um conhecimento do local para quando os artistas que se propõem de trabalhar sobre aquele local vêm agora na vertical, podem ficar de 2 semanas a 2, 3, 4 meses, isso depende do tipo de proposta, e dependendo do tempo que fica, ou é o artista que vai definir a sua metodologia de aproximação àquele território, ou acredito que se tem uma proposta que é para ser feita com alguma brevidade, somos nós que temos já ter os dados e o levar e lhe mostrar e o enquadrar para ele ser capaz de desenvolver a sua proposta. Estamos ainda a construir a nossa equipa também de padrinhos, consultores. Temos uma sala de reuniões que é também uma sala de refeições. Vou abrir o convite a quem queira visitar o espaço para almoçar e para trocar ideias, conselhos. Eu não sou de todo uma gestora nem cultural, nem turística, mas agora meti-me nisto. Portanto, tenho agora nas mãos a coordenação com mais uma pequena equipa que vai ter que ficar uma grande equipa, espero, dentro de algum tempo, para dar conta deste prédio cheio de atividade e creio que daqui por 2 meses a praça também já vai estar, aquilo era mentira, aquela fotografia era montagem, né? Mas ela está quase. Ontem plantaram as árvores, porque é que estava lá morreu, e creio que daqui por 2 meses quer o nosso edifício, quer o Largo do Intendente, estará pronto. Agora, acredito que com a intervenção que lá vamos fazer, vamos tentar acompanhar 2 movimentos. São atividades que, assim como outras tantas de outra natureza, vão fazer com que gente fora dali do território comece a frequentar aquele território, mas acima de tudo, e a vontade primeira é que as atividades que ali fazemos fazem com que quem já lá está há muito tempo não tenha vontade de sair e se sinta reconhecido, se sinta integrado, se sinta identificado e que encontremos mecanismos de aproximação e realmente de diálogo entre todas as linguagens para ali passar e qualquer habitante que esteja já lá há muito tempo, porque há muitos e de características muito diversas. E acho que é isto. Muito obrigada, Marta Silva. Seguramente vamos aceitar o convite, não para almoçar, mas para ir ver como é que é. E depois logo vamos, e depois vamos ver se vamos almoçar ou não. É um projeto muito interessante e é um projeto que, à semelhança de outros países, tem dado, no fundo, os seus resultados positivos na reabilitação, na integração, na abordagem integrada que se faz à cidade, à cultura, aos artistas, ao turismo. Portanto, estamos ansiosos e curiosos e seguramente que vamos visitar. E quando não tiverem horas de ir para casa, podem ficar lá. Temos quartos muitos já montados, outros a serem montados. Outro convite que vamos aceitar, claro. Bom, eu vou passar a palavra agora ao arquiteto Pedro Rossano Garcia, que nos vai falar da plataforma Tejo. Sim? Bom, isto foi um parto difícil. Muito obrigado pelo convite. Eu ia puxar isto mais para aqui.
Não, isto funciona. Queria agradecer à Agnieszka que me convidou para apresentar aqui qualquer coisa. Gostei muito das apresentações que estive a ouvir. Receio estar um bocadinho fora deste contexto, mas vou tentar dar o meu melhor. E tenho aqui uma missão acrescida, que é, está tudo já cheio de fome, cansado, farto, e eu sou o último, e é aquele gajo não se cala. Portanto, essa tarefa é sempre mais... Ora bem, esta imagem, que é uma imagem de um quadro... Ela está um bocadinho... aqui é que distorce, ali está bem. Esta montagem dá-nos a ver uma questão que me parece muito interessante, que é a alteração do território ribeirinho na cidade de Lisboa. E que é uma coisa que nós não temos normalmente a noção. É que as coisas estão assim, nós nascemos a ver as coisas assim e, portanto, damos por adquirido que as coisas sempre foram assim. Mas, neste trabalho que eu tenho vindo a desenvolver, interessa-me perceber um pouco o que é que está para além daquilo que é a nossa experiência da nossa própria vida e perceber como é que estes territórios foram sendo transformados ao longo do tempo. E, portanto, aqui mostro o Caixo Sodré e faço uma montagem gráfica de, com base nos registros que temos, como é que este território foi sendo construído sobre o rio. Estas mutações dos vários períodos. Para também compreender melhor, agora temos ali como é que é? Isto é a Rua do Alecrim e agora ali a Pensão do Amor, portanto que está muito em voga e que é uma cidade ou é uma intervenção que me parece muito vanguardista para o período em que é feito, porque é um edifício, mas que é uma rua por cima, mas é também um trabalho urbano porque liga duas zonas da cidade, ou seja, é uma mistura, é uma coisa híbrida, um pouco difícil de identificar ou de separar, nomeadamente se é desenho urbano, urbanismo, arquitetura ou até paisagismo. Não é só o Wenders que se interessou por este lugar da cidade, no estado das coisas. Há várias pessoas que se têm interessado por esta visão tridimensional da cidade. E eu, com base neste conhecimento, olhei para um outro lugar da cidade, que é o Museu de Arte Antiga e a sede da Cruz Vermelha Portuguesa, portanto, o maior museu nacional e a maior instituição humanitária, e perceber que estão ali entalados entre a Rua das Janelas Verdes, que foi a primeira rua ribeirinha. Agora não mexi. Agora, também há aqui um lado positivo, que é, como já me esqueci um pouco do que é que já disse, vou por aqui fora, a todo vapor. Já tínhamos visto esta montagem do Caixo Sodré, não é? Desta mutação do território, que normalmente nos escapa. Desta intervenção, que é uma intervenção que me parece muito interessante, e de como já estávamos na Rocha Conde de Óbidos. E isto resume um pouco aquilo que acontece a todas estas cidades portuárias que tiveram este crescimento de um lugar ao longo ou entre a cidade e a água. E a construção da imagem da cidade para o rio é também uma construção muito interessante que, na minha percepção, mais do que uma fotografia, é também este filme, um filme que evolui ao longo do tempo. E também pensando nesta questão do filme, de como o porto e os aterros portuários são construídos à frente e de como as barreiras se instalam, e isto é também uma tónica comum de todas as cidades portuárias, é que há esta barreira imensa entre as zonas portuárias e os territórios da cidade. E, portanto, há esta hipótese de reconfigurar-se a topografia
para eliminar alguns dos problemas que verificamos existirem. Portanto, esta reconfiguração é pontual, não requer a eliminação das barreiras, ou seja, não estamos a falar de enterrar comboios, de eliminar a 24 de julho, mas de ultrapassar as dificuldades que existem no momento neste lugar a um custo baixo. Isto é uma visão do lugar no momento e isto é um pouco o conceito do que se propõe. Este desenho é um desenho um pouco utopista, porque é um desenho impossível, é um desenho um pouco influenciado pelo Escher, não é? Destes interiores e exteriores, estas fragmentações. E aqui temos uma análise dos tráfegos que caracterizam aquele lugar. E é a partir dessa análise, desses registros, que se imagina, agora mudou sem eu querer, mas está bem, vamos por aqui fora, que se imagina esta extensão de um território, esta reconfiguração do lugar que permite que esses fluxos urbanos ocorram de uma forma mais harmoniosa e mais completa. Aqui temos uma vista geral do que será a implantação desta intervenção e aqui temos um corte, este desenho para alguns de vocês não é muito fácil de ler, mas onde se vê o comboio e a avenida a funcionar por baixo e o edifício a passar por cima e o espaço público que existe no Jardim 9 de Abril ser estendido até ao Rio Tejo. Aqui uma planta já com detalhe de estacionamento e entradas, circulações, uma mais de cima, do nível superior, a escada que é mantida, portanto o edifício abraça a escada e a escada permanece, e aqui uma composição que explica um pouco o que é dar a ver o Porto, que é também uma das pontos de partida fundamentais desta intervenção. É que parece-me que o Porto está vinculado à identidade da cidade e não parece nada interessante tentar escondê-lo e não parece nada vergonhoso que seja uma cidade portuária e que tenha atividade portuária, que aliás é uma das novas tendências entre algumas das cidades portuárias do norte da Europa, é este orgulho na sua atividade. E aqui temos uma visão do que é, portanto, estas vias de circulação que permanecem e este espaço público que domina e que oferece esta nova grande hipótese de usufruição do rio e de eliminar ou de interromper esta barreira de 3 km que caracteriza a nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, arquiteto. Bom, devido ao adiantado da hora, vamos ver quem é que tem questões, quem é que quer intervir, quem é que quer fazer algumas perguntas àqueles que neste terceiro painel intervieram. Alguém? Ui. Sim. Vai ter que fazer com o microfone para depois traduzirem para inglês, está bem? Para quando é que foi contratada esta obra? Vai existir, não vai? É só pergunta de metodologia e concretização projetual. A obra dela ou a minha? Quer dizer, estamos a falar de qual? Desculpa. Sim, da do Pedro. Não tirando interesse à da Marta, que tem muito. Quer dizer, isto é uma proposta e não é uma obra, e é uma proposta que parte de um estudo que eu faço, porque quando eu fiz o doutoramento sobre a Frente Ribeirinha de Lisboa, lancei 3 hipóteses e esta é uma hipótese que eu tenho vindo a desenvolver. Eu tenho recebido fundos de várias instituições culturais, educacionais em Portugal e no estrangeiro, mas eu nunca recebi uma encomenda
nem do Porto, nem da cidade, embora ambas as chefias, tanto da cidade como do Porto, tenham, e temos tido algumas reuniões, sempre bastante inconclusivas, porque esta proposta requer o diálogo entre instituições, porque ela abrange territórios que pertencem à cidade, territórios que pertencem à REFER e territórios que pertencem ao Porto de Lisboa. E parece-me que neste momento ainda não estão reunidas em Portugal as condições para que essas instituições se sentem, conversem e queiram fazer qualquer coisa. Mas eu ainda sou novo, portanto... A esperança é a última a morrer. Exatamente. Não é? Mais alguém? Quer saber o projeto da Marta? É em julho, não é? Bom, então cabe-me a mim fazer as conclusões deste... Como? Não é melhor? Melhor, não é? Quer começar? Não é? Bom, então vou eu começar e depois vou passar a palavra ao Dr. Miguel Honrado. Este colóquio de River Cities foi, penso eu, extremamente interessante porque ele tocou essencialmente dois aspectos que hoje são aspectos modernos das novas profissões que nós ensinamos no ensino superior, que é a cultura, que já é muito velha, mas hoje é uma profissão, e o turismo. A cultura e o turismo, que turismo tem que andar sempre ligado à cultura, e foi o que nós vimos com estas intervenções dos equipamentos da cidade de Lisboa, que no fundo chamam a atenção para uma cultura que é uma cultura secular, que é uma cultura da cidade, e a cidade de Lisboa, que é particular neste sentido em que perto do rio e perto do mar, o rio e o mar são a causa primeira da constituição da cidade. Nós assistimos aqui ao longo da tarde com a história dos vários equipamentos à história da cidade, à implantação destes equipamentos sempre baseados na história da cidade e, na realidade, o turismo traz uma riqueza e uma economia, porque é uma atividade económica, mas não é só uma atividade económica, nós temos que ver o turismo como uma abordagem integrada, em que a atividade económica é importante, mas a atividade cultural também. Entre aquilo que é a tradição, aquilo que é a identidade, e que nós falámos aqui durante a tarde, a identidade da cidade, o sentimento de pertença, o jogo entre aquilo que o cidadão gosta de visitar e aquilo que o cidadão tem cotidianamente na cidade e que, no fundo, faz um diálogo, interliga, faz, no fundo, uma interatividade entre aquilo que o turista procura na cidade e aquilo que o cidadão tem a oferecer. Estes equipamentos todos que nós vimos passar aqui em imagens, atrás de mim, da cidade, são extremamente importantes para valorizar a cidade e para chamar cada vez mais o turismo à cidade. Um turismo que, no fundo, que se quer cada vez melhor, cada vez mais cultural, mas o turismo cultural é um turismo muito específico, mas na realidade o turismo tem sempre um lado da cultura, mesmo que seja um turismo de massas, e nós ouvimos falar aqui o Dr. Miguel Lobo Antunes dos operadores turísticos e daqueles que têm os horários muito balizados para visitar os monumentos que se visitam todos e não há mais espaço para visitar. É verdade, mas esse turismo de massas é preciso despertar-lhe o interesse para depois ir sozinho. Isso é, no fundo, um papel que o cidadão tem, que se calhar os profissionais de turismo também têm, porque é
criar o bichinho do turismo e da cultura nos turistas que nos visitam. Isso é essencial e é uma tarefa que todos temos, que temos todos nós, porque, no fundo, a cultura está lá. É a cultura da cidade que se abre ao turista, se abre ao cidadão. Se o cidadão a cultiva, se o cidadão a vive, tanto melhor. É isso que se pretende. Se o turista vem e a quer viver também, então temos que ter portas abertas, temos que ter tudo neste sinal de pertença, de identidade da cidade, de tradições, de património, tudo é património. Este património extraordinário que temos na cidade e que tem o seu próprio diálogo com o rio. Se temos e se tivemos durante muito tempo esta barreira, que é a barreira do caminho de ferro, que é a barreira dos edifícios à beira-rio, que é os edifícios à beira-mar, que não nos deixam o contacto com o rio, é uma verdade que temos que acabar com essas barreiras, porque o rio é a nossa própria subsistência na cultura que nós temos de cidade. Vou passar a palavra aqui ao Dr. Miguel. Eu tenho aqui Bom, arriscando-me a talvez, enfim, pegar em algumas questões que foram aqui já ditas pela doutora Gabriela Carvalho, de qualquer maneira, para ser rápido, 7 notas, é cabalístico, relativamente aos 2 primeiros painéis que aconteceram hoje, e já lá vão longe na memória, e depois os agradecimentos, como é óbvio. Portanto, relativamente às 7 notas, penso que a relação entre políticas de turismo e cultura na cidade de Lisboa, apesar de tudo, como vimos, não é muito antiga, é recente, e parece-nos hoje em dia inquestionável. Uma segunda nota dizendo também que o grande desafio é, neste momento, a combinação, e para citar aqui uma expressão que eu acho muito feliz da doutora Gabriela Carvalho, a articulação do tempo longo da cultura e do tempo curto do turismo. Não devemos, apesar da adversidade da conjuntura, perverter esta relação, ou seja, perverter este tempo longo e estruturante em prol de um tempo curto do turismo. Portanto, é necessário respeitar nesta articulação estas duas dimensões, e esta relação, no fundo, respeitando a identidade de cada domínio. Portanto, esta questão economicista foi abordada, por exemplo, pelo José Luís Ferreira e também pelo Miguel Abantunes, como já se disse. É necessário um trabalho, de facto, diário e estratégico, nesta perspectiva, de adequação destas várias dinâmicas e, portanto, neste sentido, como vimos, a EGEAC é uma plataforma incontornável na cidade de Lisboa pela sua diversidade e pela sua qualificação e pela capacidade estratégica que deve desenvolver cada vez mais em prol de uma intervenção, também ela cada vez mais profunda, nesta relação de geometria variável entre o que é a cidade cultural e o que é a cidade turística. Neste sentido também, a EGEAC, mais uma vez na sua longa existência, encontra-se num momento de viragem, não só pela sua, no fundo, pela sua progressiva consolidação como principal organismo da cultura de Lisboa e o maior do país, neste momento, mas também pela conjuntura de integração de novos equipamentos a transferir pelo município. Os grandes desafios que se colocam à empresa municipal nesta perspectiva também colocam-se em torno da forma como fazer chegar às várias valências e diversidades e identidades que compõem e comporão a própria empresa, portanto, no fundo, ligar essas valências, ligar essa diversidade, ligar essas diversas identidades, de facto, à população de Lisboa e, portanto, no sentido de uma progressiva aposta no cada vez maior e mais profundo na cada vez maior e mais profunda complexidade das suas realidades socioeconómicas. Portanto, nesta questão de públicos está obviamente integrada também a questão turística, embora, obviamente, como vimos também, a intervenção da EGEAC não é apenas uma intervenção puramente turística ou não é puramente diretamente, peço desculpa pela dupla advérbio, turística, no sentido, há aqui uma relação de várias dimensões, digamos assim, e que, no fundo, se ela
se esta relação de várias dimensões, no fundo, contribui para o turismo, ela contribui de forma diversificada, consoante as próprias diversidades e identidades que a própria EGEAC encerra. Portanto, tal exige, de facto, esta relação complexa, exige, de facto, uma estratégia continuada por uma multiplicidade de microestratégias que procuram a efetividade desse encontro. Portanto, no fundo, para resumir, acho que nesta multiplicidade de microestratégias deve estar, no fundo, como fulcro fundamental, uma passagem da fruição a uma participação ativa dos vários públicos e dos vários segmentos e da multiplicidade de destinatários que a nossa atividade encerra e, portanto, no fundo, eu acho que o grande desafio de futuro será, de facto, o desenvolvimento de uma participação ativa, cada vez mais ativa, dos públicos, no sentido em que esses públicos, de alguma maneira, nós chegamos a eles de diversas formas, não só dentro da ação ou da atitude cultural mais, digamos, tradicional, mas em todas as atitudes culturais que podem ser potenciadas pela diversidade e pela riqueza do conteúdo que a EGEAC encerra hoje e que virá a encerrar, creio eu, ainda mais no futuro. Obrigado. Queria agradecer muitíssimo a vossa paciência, a vossa presença, a paciência dos nossos convidados estrangeiros. Um agradecimento muito especial a todas as pessoas que estiveram aqui, no fundo, a defender os painéis, os vários painéis, ou as várias presenças dos painéis que compuseram esta jornada longa. Um agradecimento muito particular e especial à doutora Helena Paz Costa pelo trabalho desenvolvido. E, portanto, aos nossos amigos da River Cities, até à próxima, aqui ou em qualquer outra parte da Europa ou do mundo. Obrigado.